Tática Timão na área fiel para falarmos desse jogo ridículo do Corinthians, novamente fora de casa. Já vem de um empate em casa contra aquele time limitado, pela Sul-Americana. E eu queria deixar bem claro, fiel, que aqui em vários vídeos eu comemorei a saída de Ramon Dias. Porém, não era Ramon Dias. Ele tinha a parcela de culpa dele. Mas esse elenco não dá, pô. Esse elenco aí não dá. Dorival, alguém tem que abrir os olhos dele. Porque senão ele vai morrer abraçado com esses caras. No pós-jogo, no pré-jogo eu falei que ele queria dar uma chance, para Félix Torres mostrar seu futebol. O cara não tem jeito não, pô. O início do jogo, pô. Félix Torres não tava acertando um passe de 1 metro, pô. Aí Dorival me consegue colocar Félix Torres. Quem é o parceiro de Félix Torres? Mateuzinho. Mateuzinho não pode ser titular da lateral direita do Corinthians. Corinthians me faz cada absurdo. Como é que Corinthians me empresta Fagner pagando 500 mil para ele jogar no Cruzeiro, pô, e Mateuzinho é titular? Você tá de brincadeira, pô. O cara não acerta nada. Uma saída de bola medrosa, ele e Félix Torres. Rapaz, se você parar para assistir o Corinthians jogando com esses caras aí, Félix Torres, Mateuzinho, seu Arrilheri também, lateral esquerdo, ou ele tá cansado. Os 2 gols do Mirassol, ele não acompanha a jogada. O primeiro gol de empate, Mateuzinho tava onde? Voltando. O cara chuta, a bola bate no pé dele. Hugo perde a noção da jogada. Quem tá lá? Gabriel para terminar de fazer o gol. Quem deveria estar acompanhando? Arrilheri. Ele para. Tá de brincadeira, ele tá cansado. Mas também você vai botar o reserva, Bidu, Hugo. É o que eu falo. Trocou de treinador. Mas a questão do Corinthians é elenco, pô. Esses caras é ruim, pô. Já falei aqui, vou repetir. Félix Torres, Kaká, que fez gol hoje e não comprometeu muito. André Ramalho, Gustavo Henrique. Esses caras é tudo ruim. Nenhum é para estar jogando no Corinthians. Aí você vai pro meio. Dorival hoje entrou com Breno Bidon. Breno Bidon não faz nada em campo. Ele fica olhando assim, ó, a jogada passar por ele, ó. Fica assim, ó, olhando a jogada passar. Aí pega a bola, não faz uma falta, dá um passe que até eu, se você me colocar lá, eu dou um passe rasante de 2, 3 metros. Eu dou um passe. Meu baba aqui, que eu jogo bola, eu dou esse passe. O menino perdido em campo, pô. Não tem imposição física. Ah, mas Breno Bidon tem qualidade. Tem qualidade aonde? Ele pode até ter qualidade. Como em alguns jogos aí ele mostra de vez em quando, a mídia bota ele lá em cima. Eu não vejo isso tudo. O menino ele não consegue segurar uma bola. Ou seja, para fazer uma falta, para dar um corpo no cara, para criar outra jogada. Aí mais à frente, Coronado. Lembrando que aos 20, se eu não me engano, do primeiro tempo, Ranieri sofreu uma falta criminosa que o VAR não chamou o árbitro. A bandeirinha do lado deu a falta, mas não indicou nada que era uma falta para cartão vermelho. O cara nem vermelho, nem amarelo tomou. A perna de Ranieri sangrando, meião rasgado e nada aconteceu. Se fosse contra o Corinthians, aí tava a hora que o mundo vai acabar. Estão roubando pro Corinthians.
Mas a gente sabe como é, né? E aí vem o quê? Pênalti pro Corinthians. Coronado faz uma jogada boa, né? Puxando da esquerda para a direita, que é como ele gosta. E aí chuta o gol, só que zagueiro do Mirassol com o braço erguido. Foi pênalti. O juiz me demorou 4 minutos. Todo mundo tinha visto que era pênalti. E ele foi no VAR e me conseguiu ficar 4 minutos olhando. Fora a demora do tempo para deixar bater o pênalti. O pior não foi isso aí, não. O pior vem agora. Memphis pega a bola para bater o pênalti. E ele faz o quê? Dá uma cavada. Memphis tá achando que ele tá onde? Ele tá achando que ele tá em Atlético de Madrid, é? Que ele tá em Barcelona, é? Que ele tá nesses times aí que ele já jogou? Ele tá no Corinthians, mano. Eu acho que ninguém mostrou a ele onde ele tá, não. Ou estão empolgando ele demais e ele já tá achando que ele é ídolo. Memphis não é ídolo do Corinthians. Ganhou um paulista. Ídolo pra mim do Corinthians é Marcelinho Carioca, Neto, Cássio. E aí tem outros aí que você pode colocar, né? Ronaldo, Fenômeno, né? Que ganharam coisas importantes pelo Corinthians. Memphis não é ídolo do Corinthians, é um bom jogador, jogador técnico, ganhou o Paulistão agora recente, mas para ser ídolo ele tem que suar muito. Pega a bola para bater o pênalti e dá cavadinha em Walter. E ainda uma cavadinha feia, com uma cavadinha sem força na bola. Dá tempo de Walter voltar, se recuperar, a bola volta para ele, ainda dá uma cabeçada lá fora de direção e a bola vai para fora. E até aí, vamos seguindo com os próximos lances. Escanteio para o Corinthians, né? Como eu falei, o Corinthians no primeiro tempo ainda mostrou um pouco de futebol. Escanteio, o Memphis vai cobrar, final do primeiro tempo, gol do Kaká. Reinaldo não acompanhou, o Kaká subiu e aí fez o gol, acaba o primeiro tempo. O segundo tempo começa. Como é que o segundo tempo atualmente do Corinthians começa? Jogadores, todo mundo parecendo que estão dormindo, estão apagados, em outra rotação, porque estão ganhando o jogo. Mirassol perdendo o jogo, faz suas substituições, Dorival entra com o mesmo time, parecendo que uma faca nos dentes no Mirassol. Vai para cima, com menos de 10 minutos do primeiro tempo. Mirassol já tinha empatado o jogo, pô. Mirassol já tinha empatado o jogo. E aí o que é que acontece? Como eu falei, menos de 10, né? Eu achei que era em 8, 9 por aí. Foi aos 5 minutos aqui na minha cola aqui. Eu olhei agora. Aos 5 minutos, o jogo nem começou direito, pô. Já tá virando moda, pô. Todo jogo, Corinthians inicia parecendo que tá já com 3-0 no placar. Só que eles têm que lembrar que do outro lado tem um time que, se tá perdendo, eles querem empatar, querem virar. Ainda mais em casa. Ai, Corinthians, para vocês terem uma ideia, sem criação nenhuma, já não tinha no primeiro tempo, né? Que chegou o gol. Umas 2 jogadas de Coronado, o Corinthians chegou ao gol. Mas no segundo tempo, sem criação nenhuma, só entregando bola para o Mirassol.
E o Mirassol queria isso mesmo, fez suas substituições para ir para cima do Corinthians. Ai, rapaz, Mateuzinho, Félix Torres, não dá não, pô. Esses caras não dá para jogar no Corinthians não, pô. Como é que um jogador veste uma camisa dessa para fazer um jogo bom e 10 ruins, pô? Os caras não acertam nada, pô, não acerta nada. Para mim, na minha visão, Dorival entrou com o time errado hoje, com Breno Bidon. Certo que ele já falou em coletiva sobre os déficits, né? O pessoal tá cansado, né? Tem muitos jogadores de 33 anos e tal. E aí tá dando descanso pro pessoal. Mas esses caras aí não dá não, pô. Seu Fabinho Soldado, que disse que contratou os Galácticos aí, que o elenco do Corinthians é bom. É bom aonde? Rapaz, um dirigente desse me dizer que Mateuzinho é bom, Félix Torres. E outra, já falei aqui em outros vídeos, só jogador caro, viu? 5 milhões em Mateuzinho, 5 milhões em Félix Torres, não é de real, não é em real, é em dólar. O cara desse me dizer que é um dirigente bom, pô. Rapaz, alguém tem que tomar uma providência aí com esses caras aí, pô. Tem que tomar uma providência, pô. E outra, Mirassol no final do jogo teve mais um gol anulado. Pra você ter ideia, mano. Saiu perdendo, empatou, virou e quase amplia o placar. Corinthians é uma vergonha fora de casa, pô. É que um time desse, pô. Rapaz, eu fico indignado, velho. Eu fico indignado porque eu que já vi tantos caras bons jogarem no Corinthians. Às vezes não era nem bom, mas tinha raça, não tinha bola perdida. E você vê esses caras jogando no Corinthians hoje. Os caras nem combate, os caras dão, pô. Dorival, segundo tempo, quando já tinha tomado a virada, ele tira Maicon, coloca Thales Magno. E aí, fiel, Dorival faz as mudanças. Entra Hector, Thales e Carrilho no lugar de Maicon, Ranieri e Romero. Depois disso, foi só o Corinthians tentar atacar, né? Porque até depois das substituições, o Corinthians tomou o terceiro gol, como eu falei há pouco. Mas foi anulado. E é isso, fiel. Fora de casa, o Corinthians é outro time e não é para ser assim, pô. O Corinthians tem que mostrar que é grande em casa e fora, pô. Antigamente, esses times aí, Mirassol, quem mais? Deixa eu ver outro aqui. Bragantino, até os maiores aí, respeitavam o Corinthians, tanto em casa como fora. Eita, vou jogar contra o Corinthians. Os caras já ficavam com medo. Hoje em dia, com esse elenco, com esse tipo de jogador que o Corinthians contrata, os caras não tá nem aí. Os caras botam jogo para jogar de igual para igual. Como é que Mirassol me faz um jogo desse no segundo tempo, que empata, vira, faz o terceiro, só que é anulado, contra o Corinthians, velho? Rapaz, isso não entra na minha cabeça, não. Mas sabe por quê? Porque a maioria dos que presidem o Corinthians não é corintiano. Eles torcem para outros times lá, mas está no Corinthians pelo dinheiro. Porque o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Esse clube aqui é o maior do Brasil, pô. É o maior do mundo. Esse clube aqui, toda
Toda e qualquer empresa quer colocar seu nome aqui. É muito dinheiro, pô. Por isso que todo mundo quer estar lá, mas não torcem pro Corinthians. Eles não são corintianos. Por isso que eles me contratam, um Félix Torres, um Mateuzinho, um Hugo, lateral esquerdo, um Kaká, um Ramalho. Futebol de Ramalho só ficou no ano passado. Esse ano acabou o homem. Esses caras não são corintianos. Aí quem sofre sou eu, que sou corintiano. É você aí do outro lado. Né? Quem sofre somos nós. Que lotamos a arena aí, todo jogo, 40, 41 mil. Para ajudar o clube de uma forma. Para estar passando uma vergonha dessa. Corinthians tomar... Rapaz... Então, fiel, meu pós-jogo foi esse. Infelizmente, com essa derrota, né? Como eu falei em outros vídeos aqui no canal, Dorival não vai fazer milagre. Ele tá com esse discurso de recuperar jogadores no Corinthians. Esses jogadores não têm recuperação. Félix Torres, esses caras são limitados, pô. Esses caras é para ser talvez reserva, pô. Temos que ficar de olho em Anrileri. Jogo passado, segundo jogo já, que ele não acompanhou os 2 gols que o Corinthians tomou. Ele estava na marcação e não acompanhou. Seu Mateuzinho, eu nem vou falar, pô. O Corinthians tem que contratar um lateral direito urgentemente. E eu gostaria que Memphis Depay passasse na área ali de entrevista hoje. Porque eu quero saber porque ele deu cavadinha, o Corinthians em um jogo, valendo 3 pontos. 0-0 o jogo, eu quero saber por que ele deu cavadinha. Eu gostaria que algum repórter perguntasse isso para ele. Memphis, 0-0 o jogo, Corinthians poderia abrir o placar. E Yuri Alberto não estava em campo. Você é o batedor oficial. Por que você deu uma cavadinha? Eu sei que ele pode falar, é uma opção técnica. O cara tá confiante e bate assim. Mas ele tem que entender que ele joga no Corinthians. Aqui a coisa é séria, não é brincadeira. Se o Corinthians estivesse dando 3-0, até aí tudo bem. 0-0 o jogo, o cara dá uma cavadinha dessa. Alguém tem que situar Memphis. É isso aí, filho. Esse foi meu pós-jogo, né? Infelizmente perdemos. Corinthians é um dentro de casa, fora de casa é outro. Temos que corrigir isso urgentemente e temos que contratar, viu? Temos que contratar, porque com esses jogadores aí, eu já falei aqui em outros vídeos, com esses jogadores o Corinthians não vai conquistar nada mais esse ano. Mata-mata talvez, Copa do Brasil, Brasileirão pode esquecer. E Sul-Americana, com essas atitudes assim, fora de casa, os 2 próximos jogos, praticamente eliminado. Eu queria que passasse de fase, né? Porque já foi eliminado da Libertadores. Caiu para a Série B, que é a Sul-Americana, e ser eliminado também, isso é uma vergonha, pô. Isso é uma vergonha, pô. Esses jogadores aí não me representam, não, pô. É isso aí, fiel. Esse foi meu desabafo. Dê o seu veredito aí também. Eu quero saber o que vocês acham, né? Desse elenco, dessa forma que Dorival vê esse elenco, se precisa de mais reforços. Sobre esse pênalti ridículo que Memphis bateu hoje, ele tá de brincadeira. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Independente de qualquer coisa, vai Corinthians!